trigonometria é apaixonante. Cada questão que se resolve, quer resolver mais e mais. Veja essa questão aqui, que ele diz. Se esse par ordenado, x, y, é a solução do sistema formado pelas equações. Eu tenho aqui uma equação e aqui nós temos uma outra equação. Ele diz que o x varia entre 0 e π sobre 2 e o y entre π sobre 2 e π. Determine em radianos o valor dessa expressão. Então, está aqui as respostas. Então, vamos lá. Vamos, primeiro, o nosso sistema. O que que nós temos? Então, nosso sistema. As nossas equações são: a primeira equação, 1/2 de tangente de x, 1/2 tangente de x, menos seno de y, isso é igual a 0. Seno de x menos raiz de 2 seno de y, isso é igual a 0. O x, ele está entre 0 e π sobre 2. O y está entre π sobre 2 e π. Ele quer o valor de uma expressão. Tudo bem. Só um detalhe. Se o x está entre 0 e π sobre 2, ele pertence ao primeiro quadrante. Se o y está entre π sobre 2 e π, ele pertence ao segundo quadrante. Aí você me pergunta, para que isso? É para definir o sinal do seno, cosseno, tangente, cotangente, o que aparecer. Então, o x está no primeiro quadrante, o y está no segundo quadrante. Olhe bem para cá. Uma sugestão. Como é que eu determino, como é que eu resolvi esse sistema? Um método bem simples. Tire o valor do seno de y na primeira e substitui na segunda. Pronto. Tira o valor do seno de x na primeira e substitui na segunda. Então, na primeira equação, quem é seno de y? É 1/2 da tangente de x. Então, vamos substituir na segunda equação. Então, agora vem a parte de substituição. Seno de x menos raiz de 2 vezes seno de y. É 1/2 da tangente de x. Isso é igual a 0. Ora, se nós passarmos para o outro lado, eu vou ter seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes tangente de x. Aí o que que eu tenho? Seno de x vai ter raiz de 2 sobre 2. Quem é tangente de x? É seno de x sobre quem? Cosseno de x. Ora, como o x pertence ao primeiro quadrante, então o seno é diferente. Ó, o x não pode ser π sobre 2, nem pode ser 0. Então, o seno é diferente de 0. Então, eu posso eliminar a presença dele aqui. Então, ele é diferente de 0. Se o seno de x for diferente de 0, então eu posso fazer essa simplificação. Desloca o cosseno para cá. Então, implica que o cosseno de x é raiz de 2 sobre 2. Ora, meu amigo, a festa está feita. Se o cosseno de x é raiz de 2 sobre 2, ele pertence ao primeiro quadrante, então só sobra para mim que o x é 45 graus. Então, já sei que o valor do ângulo x é 45 graus. Se está no primeiro quadrante e o cosseno é raiz de 2 sobre 2, então esse rapazinho é o 45 graus, o x. Agora falta o y.
voltando, substituindo, não foi aqui que nós substituímos? Então eu vou ter seno de y, ó, seno de y é 1/2 da tangente de x, da tangente de 45. Mas a tangente de 45 é igual a 1. Tangente de 45 igual a 1. Então, eu fico com seno de y igual a meio. Vamos para o ciclo trigonométrico. Seno igual a meio. Vamos descobrir quem é o ângulo. Seno igual a meio. Vamos descobrir quem é o ângulo. Seno igual a meio é esse valorzinho aqui, ó. Seno no eixo dos y, seno igual a meio. Então, existe dois arcos, dois lugares que o seno é meio. Ele pode estar no ponto P ou pode se encontrar no P'. Ora, mas é fácil de entender. No primeiro quadrante, o seno igual a meio, ele é 30 graus. Então, esse ângulo é 30 graus. Esse ângulo é 30 graus. Então, na realidade, senhores, esse ponto P não me serve, porque o Y está no segundo quadrante. Então, quem me serve é esse. Então, esse ângulo aqui todinho é o ângulo de 150 graus. Porque aqui não é 30? Então, 150 graus. Então, meu Y, ele vale 150 graus. Então, meu X vale 45. O meu Y vale 150 graus. Ele pede, agora vamos checar, fechar a questão. Ele pede para determinar essa expressão 12 que multiplica x mais y sobre π. Lembrando que ele quer em radiano. Mas vamos trabalhar com graus. Então, eu tenho x, a expressão é 12 sobre π, x mais y, então é 45, mais 150. 45 mais 150 graus. Então, a nossa expressão vai ser 12 sobre π vezes 195 graus. Mas só que essa resposta está dada em graus. Ele quer em radiando. Para transformar de graus para radiando, multiplica por π sobre 180. Estou transformando em radiando. Simplificando agora, então nós temos, vou me livrar do π e vamos fazer essas continhas. Então, se eu simplificar 180, certo? Se eu simplificar 180 por 12, ó, por 12 dá 1, por 12 dá 15. Aí, o que que eu vou ter? Eu vou ter 195 dividido por 15. 195 dividido por 15, 195 dividido por 15 nos leva a 13. Então, a resposta é 13 radiando. É isso que ele quer determinar. Então, 13. O item correto está no item C de casa. Então, pronto. Essa é a questão de número 28. Meus amigos, exercitar. Veja outra questão. Considere as funções reais de variável real definida por. Essa função aqui é a nossa função f de x. Ó, essa é a função f de x. E essa função aqui
é a função g de x. Determina o intervalo de 0 a 2π, olha o que tem que observar, fechado no 0 e fechado em 2π. Fechado implica que os extremos fazem parte do conjunto. A soma das raízes, olha o que ele quer, ele quer a soma das raízes da equação. F de g de x é igual a 0. Isso é a função composta. Então, vamos trabalhar função por função. A função f de x, ela tem a seguinte característica. 2x ao quadrado menos raiz de 3x. G de x, eu tenho cosseno de x. F de g de x igual a 0. Ele pede a soma das raízes. A soma das raízes. Pronto. Ele quer que eu determine a soma das raízes. Então, vamos começar bem devagarinho. A resolução. Vamos começar. Veja aqui. F de g de x. O que é que eu devo fazer? Substituir. Quem é g de x? Aí isso aqui vai f. Quem é que eu devo colocar no lugar do g de x? O valor dele, cosseno de x. Cosseno de x. Agora, vamos f de cosseno de x. Então, nessa função, onde tiver x, eu vou botar o cosseno de x. Então, essa expressão vai ficar 2, x ao quadrado. Então, fica cosseno de x ao quadrado. Menos raiz de 3 vezes x, que é cosseno de x. Eu tenho que igualar essa função a quem? A 0. Então, você vai ter uma equação que vai ficar assim. 2 cosseno ao quadrado de x menos raiz de 3 cosseno de x, isso é igual a 0. Pronto. Eu tenho agora uma equação bem estruturada e para resolver determinar os prováveis valores do ângulo x. Então, nessa equação, eu posso botar, certo? Posso botar o cosseno de x em evidência. Então, se eu botar cosseno de x em evidência, essa expressão por essa sobra 2 cosseno de x menos raiz de 3 igual a 0. Quando você bota em evidência, aí o que você faz? Fatoração. Você vai pegar cada expressão e dividir. Então, essa expressão aqui, dividir pelo cosseno, sobra 2 cosseno. Essa expressão, dividir pelo cosseno, desaparece o cosseno, fica só raiz de 3. Se um produto, isso aqui é um produto, é igual a 0, cada fator isoladamente é 0. Então, implica cosseno de x igual a 0 ou 2 cosseno de x menos raiz de 3 igual a 0. 2 cosseno de x, deslocando raiz de 3, menos fica mais, passa dividindo. Então, o cosseno de x é raiz de 3 sobre 2. Então, dois valores nós encontramos para o cosseno. O cosseno pode ser 0 ou, para ser verdade, o cosseno de x vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, agora vamos determinar os ângulos no intervalo. Dois valores nós encontramos para o cosseno. Nós encontramos cosseno de x igual a 0 ou cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Deixa eu chamar a atenção. Ele disse que o nosso x estava entre
0 e 2π. Então, nosso x está entre 0 e 2π. Intervalo, lembra, intervalo fechado, entre 0 e 2π. Então, vem comigo. Onde é que o cosseno é 0? Vamos com calma. Onde é que o cosseno é 0? O cosseno ele é 0 nesse ponto e ele é 0 nesse ponto. Nesse ponto é o π sobre 2, que é o 90 graus. Nesse ponto é o 3π sobre 2. Π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, eu tenho dois valores para x aqui. Agora, vamos para a outra parte. Cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Então, tem aqui, ó. Ele é positivo. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, existem dois valores que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. É nesse ponto e nesse aqui. Se nós olharmos na tabela, aquela tabelazinha trigonométrica, o ângulo que o cosseno é raiz de 3 sobre 2, certo? O ângulo que o cosseno é raiz de 3 sobre 2, esse ângulo, na realidade, é 30 graus. Então, 30 graus. O ângulo que o cosseno é raiz de 3 sobre 2, ele é 30 graus. Então, implica 30 graus, isso aqui é o 30 graus, que é o π sobre 6. E esse rapazinho aqui é o 330 graus, que é 11π sobre 3. Certo? 11π sobre 6. Porque é 180, aqui dá 330. Ora, a soma das raízes. Ele pede para determinar a soma das raízes. Então, π sobre 2, mais 3π sobre 2, mais π sobre 6, mais 11π sobre 6. Para facilitar um pouco, então nós vamos somar primeiro esse grupo, denominadores iguais, depois somar esse grupo aqui. Então, esse primeiro grupo vai dar 4π sobre 2, mais esse aqui, 12π sobre 6. Nos leva 2π, certo? 4π e nos leva 2π. Então, a soma das raízes, na realidade, é 4π. Então, vamos marcar o gabarito. 4π. Questão, resposta correta é o item E. A soma, olha que é a soma das raízes da equação, resposta 4π, no intervalo de 0 a 2π. Olha mais uma outra questão. Meus amigos, diz assim, considere essa equação. Eu tenho essa equação, pronto. Está aqui ela. X ao quadrado, menos 2x cosseno de θ, mais 1 menos seno de θ, no intervalo de 0 a π sobre 2, isso aqui é primeiro quadrante. Se A e B são as raízes da equação, então a soma dos valores de θ para os quais isso aqui acontece. Vamos pegar as informações que eu tenho. X ao quadrado menos 2, vamos melhorar um pouco, cosseno de θ vezes x, mais 1 menos seno de θ, isso é igual a 0. Como trata de uma equação do segundo grau, isso aqui está definido como o A,
isso aqui todinho, isso aqui, ó, está sendo definido como B, isso aqui é o C. Então, eu tenho aqui o A, que é o coeficiente do x2. Aqui eu tenho o B, que é o coeficiente do x. E aqui eu tenho o C, que é o termo independente. Quando ele fala em raízes, se ele diz... Então, vamos só lembrar um pouquinho. Se eu tenho uma equação do segundo grau, do tipo... Ó, se eu tenho uma equação do segundo grau, do tipo ax2 mais bx... ax2 mais bx mais c igual a 0, eu posso encontrar a soma das raízes sem resolver a equação, que é menos b sobre a. Eu posso determinar o produto das raízes sem resolver a equação, que é c sobre a. A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, nessa questão, quem é a soma das raízes? Ele chamou de A e B. E quem é o produto das raízes? Ele chamou A e B, tá certo? Nessa questão, ele disse que A e B são as raízes da equação. Então, produto das raízes, a soma menos B sobre A. Então, a soma menos, quem é que faz o papel de B? Menos 2 cosseno de θ. Sobre A, 1. Então, isso aqui é cosseno de 2θ. Não, 2 cosseno de θ. Cuidado, esse 2 está fora. Então, isso aqui é 2, menos com menos dá mais, 2 cosseno de θ. A soma das raízes. E o produto das raízes é C, 1 menos seno de θ, dividido por A, que é 1. Então, o produto das raízes é 1 menos seno de θ. Então, a soma das raízes, ó, a soma das raízes, 2 cosseno de θ, e o produto das raízes é 1 menos seno de θ. Vamos ver o que é que nós temos agora. A expressão que eu tenho, tá certo? Ele diz que A2 mais B2 é outra informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que A2 mais B2 isso é igual a 2. Nós sabemos que A mais B, nós já determinamos, que é igual a 2 cosseno de θ. A vezes B é igual a 1 menos seno de θ. Ora, se eu estou querendo que apareça esse dado, eu tenho que pegar essa equação, ó, eu tenho que pegar essa equação e elevar ao quadrado de um lado e do outro. Vamos ver o que vai acontecer se eu pegar essa expressão e elevar ao quadrado de um lado e do outro. 2 cosseno de θ. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui vai ser, vamos lá, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Isso aqui nos leva a 4 cosseno ao quadrado de θ. 4 cosseno ao quadrado de θ. Agora vamos agrupar. A2 mais B2 mais 2AB é igual a 4 cosseno ao quadrado de θ. Vamos substituir. Quem é A2 mais B2? A2 mais B2 é 2. 2 vezes. Quem é A vezes B? 1 menos seno de θ. 1 menos seno de θ. Isso é igual a 4. Ora, como está tudo em função de cosseno ao quadrado de θ, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ,
Isso é igual a 1. Então, no lugar do cosseno ao quadrado de θ, eu boto 1 menos seno ao quadrado de θ. 2 mais 2 menos 2 seno de θ. Isso é igual a 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. Aqui nós temos mais 2 menos 2, ó, fica 4 menos 2 seno de θ. Isso é igual a 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. Vou me livrar do 4 e deslocar para cá. Então, eu vou deslocar, aí fica 4 seno ao quadrado de θ menos 2 seno de θ igual a 0. Se eu quiser simplificar, eu divido todo mundo por quem? Por 2. Ó, não altera nada. Então, fica 2 seno ao quadrado de θ menos seno de θ igual a 0. Aí, o que eu tenho que fazer? Simplesmente botar em evidência. Então, quem é que eu vou botar em evidência? Seno de θ. Então, botando em evidência, seno de θ. Aí fica 2 seno de θ menos 1 igual a 0. Nos leva o seno de θ igual a 0, ou, quando eu igualar isso aqui a 0, vai ficar seno de θ igual a meio. Então, eu tenho dois valores, 0, seno de θ igual a 0, seno de θ igual a meio. Então, vamos resolver. Então, eu tenho seno de θ igual a 0, ou seno de θ igual a meio. O intervalo, ele diz que é de 0. Olha, atenção aqui, ó. Ele diz que o x, o θ, ele pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Fechado. Cocheiro para dentro é fechado. Então, se ele pertence, eu tenho que trabalhar nessas condições. Certo? Então, onde é que o seno é 0? Ó, aqui, no círculo trigonométrico. Onde é que o seno é 0? O seno é 0, ele é 0 nesse ponto e é 0 nesse ponto. Então, esse ponto é 0 grau, nesse intervalo, e nesse ponto é π. Ora, meu amigo, esse aqui está fora, ele está fora do intervalo. Então, só me interessa 0. Aqui, onde é que o seno é meio? O seno é esse valor aqui, no eixo dos y. Então, ele é meio, ó, ele é meio nesses dois pontinhos aqui. Ele é meio aqui e aqui. Ora, seno meio, esse ângulo, ele é de 30 graus. Então, 30 graus, aqui 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo aqui é 150 graus. Pela história, esse aqui está fora do intervalo, de 0 a π sobre 2. Então, implica que x aqui é 0, x é igual a 0 grau, ou 0 radiano, e x aqui é igual a 30 graus, ou eu posso dizer que é π sobre 6 radiano. O que o amigo está pedindo? Ele diz, certo? Considera a equação, se A e B são as raízes da equação, então a soma dos valores de θ. Então, a soma nos leva 0 mais π sobre 6. Em radiano, eu tenho resposta, π sobre 6. π sobre 6. Em radiano, eu tenho π sobre 6, tá certo? Que é o item B de bola. Lembre, B de bola. Lembre que ele limita aonde você vai atrás das raízes. Nesse caso, ele está dizendo que as raízes estão no primeiro
quadrante. Meus amigos, é exercitar. Até a próxima.